Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês aí um pouquinho de estrutura de monitoramento, tá? E mostrar uma situação bem interessante que eu encontrei nesse site, tá? Esse aqui é um site de monitoramento estatístico, né? Então basicamente você tem um EA que você coloca lá no seu MT5 e ele começa a captar todos os dados que ocorrem ali dentro do MT5 e te traz isso em forma de estatística, correto? Infelizmente esse site aqui ele vai ser desativado em breve, né? Quem acompanha há mais tempo os vídeos sabe que os estudos dos meus robôs, as combinações de portfólio, elas sempre foram feitas com dados de incubadora, de real time, desde 2020. Mas eu perdi o acesso, né? Eu consegui gravar o vídeo, fazer a conversão ali para uma outra plataforma que a gente está utilizando, que é o Botspot, e ali com aqueles dados, né, reais, a gente pegou e conseguiu fazer as combinações de portfólio e registrou isso num vídeo, né? Hoje eu estava tentando acessar, ver se eu conseguia um acesso novamente à minha conta que eu tinha aqui para tentar pegar uns dados de outros robôs aí, encaixar com o que eu tenho, né, para ter um histórico mais robusto, visto que o site vai cair, mas infelizmente eu não consigo, né? Não chega o e-mail para recuperar a senha. Mas aí fuçando aqui, eu achei uma estrutura de monitoramento de um usuário, tá? Ele colocou aqui Xavier, né? Ele colocou aqui uma carteira Alkraus, né? E aí eu comecei a vistoriar essa carteira para entender quais que são os robôs que estão sendo utilizados nessa carteira, tá? Lembrando que a gente tem 18 estratégias disponíveis. E aí vendo as operações do dia a dia, né? Ele montou essa conta aqui demo, então para ficar captando esses dados, com isso ele consegue direcionar, tomar as decisões dele do que ele vai usar, né? E também ele consegue verificar qual robô que vai performar melhor na tendência, na contra, porque ele vai acompanhando essa evolução do gráfico e vendo o mercado, como o mercado está se comportando aí no semanal, enfim, no diário, né? E aí eu achei essa carteira All Kraus dele aqui, né? Achei muito interessante, né? A curva de capital dela, por exemplo, a gente consegue filtrar aqui, ó. Eu vou colocar os últimos 2 anos. Não vai chegar a ter 2 anos, né? Mas dá para perceber que tem aqui desde junho do ano passado, né? Desde junho de 2022, ó. Se a gente vier descer aqui, ó, olha desde quando as operações aqui nessa incubadora dele. Desde 14 de 6 de 2022. E olha essa curva, tá? Aí a gente pega aqui, vai trazendo esse gráfico aqui, mais ou menos um ano, né? Na evolução gráfica aqui, você percebe que tem mais tempo, mas ele vai trazer aqui para você no gráfico, basicamente em torno de um ano, né? Então temos aqui, ó, dezembro de 2028, de 2022 positivo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, tá? Então no total essa carteira tem um acumulado tem um lucro líquido de R$ 22.638, né? Aqui aparece lucro líquido, mas esse lucro não é líquido na realidade, né? É o acumulado no total, R$ 22.638. Pela quantidade de operações que teve nesse período, né, de 16 meses aí praticamente, 17 meses, né? Deu para perceber que ele tem preferência ali pelos robôs que operam mais. Ele colocou os 3 Hunters, né, que é o 9018, 666 e 127, e uns outros robôs mais arrojados de tendência com contra-tendência, e gerou essa curva fantástica, tá? Então aqui a importância da estrutura de monitoramento, né? No caso a gente não vai ter mais possibilidade de usar essa daqui, a gente está utilizando o Botspot. Se a gente pegar aqui pelo número de operações, pelo valor acumulado, tá? A gente tem um desconto aí de taxa, de imposto. Vou fazer uma conta rápida aqui para vocês, para a gente ter uma ideia real, tá? Isso porque ele colocou robôs que tem uma frequência maior de operações. Tem gente que não gosta tanto, prefere os que operam menos. Foram
a gente tem de taxa, tá? De corretagem, para quem paga taxa, né? Tem gente que não paga, tem taxa zero, só paga as custas da B3, mas eu vou fazer já o valor alto. A gente tem um desconto aí de taxa e imposto da B3, sobraria aqui cerca de 15 mil reais, tá? 15 mil reais líquido, né, no seu bolso, no período de 10/6 a 1º de novembro de 2023, tá? Quando a gente entra aqui, né, então aqui vai trazer todos os dados, tá, pessoal? Por exemplo, o fator de lucro, né, o payoff, o número de operações, enfim, era um baita site que infelizmente vai cair. O drawdown, 3, 4 mil reais, né, durou cerca de 17 dias, foi intervalo ali no mês de setembro, né, esse principal rebaixamento, né. Eu hoje em dia não consigo trabalhar sem estrutura de monitoramento. Foi esse topo aqui, né, depois veio nesse drawdown aqui. Foi aqui, na verdade, né? Ele deu uma puxada muito forte no ano passado, em setembro, né? Começou aqui em agosto, engatou, saiu de R$ 522 para 5.500 e daí, quando dá essas puxadas, né, devolveu e fez o maior drawdown até então. E mantém uma média, tá? Por enquanto está mantendo uma média aqui que ficou abaixo, né, acima da média de drawdown, né, nessa carteira que ele montou. Os pontos de entrada, né? Veja que toda vez que belisca, né, essa média aqui, ele tem um choque, né, e volta a se recuperar. Então aqui a gente teria retorno líquido de 15 mil reais, tá? E pela estrutura de monitoramento você consegue ver tudo. Eu consegui identificar os robôs que ele está utilizando, porque eu olhei aqui, ó, nos setups, tá? Dá para ver a entrada, a saída, essa pessoa fez operação manual, foi todas as operações feitas por robôs. Né? A ideia é de mostrar para vocês a importância da estrutura de monitoramento, né? E mostrar esses dados dessa incubadora aqui que ele montou, que são muito valiosos para ficar registrado num vídeo. Então eu percebi aqui que ele está usando pelas operações ali, tá? Ele está usando o 1253. Naquela carteira All Kraus. Ele está usando o 1253. Está usando o 1254 com mini contrato. Os Hunters, tá? Tanto o 721 como o 666 como o 127. 9018. Está usando robôs mais arrojados. 2786, que é o 786, que é o pica-pau com 2 mini contratos, né? Pelo que eu percebi, essa carteira All Kraus, ela está usando essas combinações. Então a gente tem 18 estratégias, né? Ele está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está usando 8 estratégias, tá? Se a gente filtrar, você vai ver que a gente vai chegar no valor bem aproximado. Aqui vai estar, se eu pegar também, né, nos últimos 2 anos, que na verdade não vai ter esses dados, mas tem 17 meses aí, então é uma baita incubadora, né? Por isso que eu quero gravar esse vídeo mostrando a importância para deixar registrado, tá? Então vocês percebam que a gente tem praticamente, né, o mesmo resultado da carteira All Kraus, 22.438, com o mesmo rebaixamento no mesmo período ali de setembro, tá? A mesma puxada, tá? Tá vendo? Então são essas estratégias que ele está usando. E aí se você vier aqui nas estratégias, não tem, nos últimos 12 meses não fechou um mês negativo. Show de bola. Porém o drawdown dela ele é mais elevado, né? Então coisa de 2.000, 2.000 e pouco a pessoa vê com uma certa facilidade por causa do robô 1254, 666, 786 que são mais arrojados. Mas aqui, por exemplo, a gente consegue ver o desempenho da curva de cada robô, né? Então, nesse tempo aí, o 1254 dele com o mini contrato tem o melhor desempenho, né? Depois vem seguido pelo 666, pelo pica-pau, o Hunters. Aqui você percebe também o número de operações. Veja que os robôs que têm o maior número de operações, ó, vai entrar aqui o 666. Se a gente tirar só os Hunters aqui, ó, esses 3 Hunters vai cair muito o número de operações, tá?
Então aqui ele tem preferência por robôs que operam mais, né? Estão entregando resultado, né? Então vai girando, compensa as taxas, só que você tem que dar um certo período maior para você ver isso, né? Se você pegar um período curto, pegar um período de drawdown ou lateralidade, você vai achar que você só paga taxa. Mas olha que interessante, você consegue verificar, né, a evolução gráfica de cada estratégia. No Botspot também vai ser possível, tá? É possível fazer isso aqui. Então isso aqui vai embasar muito a decisão, né, na hora de você fazer um manejo. Por isso que eu insisto do usuário, independente se ele está usando um, dois robôs, que ele coloca mais 5, 6 ali numa estrutura de monitoramento. O mercado recentemente engrenou uma tendência, né, forte. Veja o que aconteceu com esse robô. A pessoa começa a ganhar percepção. Pô, é um robô de tendência, né? Ele absorve muito melhor a tendência. Os de lateralidade começam a rebaixar, né? Então montou uma carteira bem estruturada aqui, porque ele colocou robô de tendência que opera mais, robô de tendência que opera menos, robôs contra tendência, né? O piorzinho robô dele aqui é o 129, né? Mas eu percebi que ele não realizou a atualização que eu fiz lá no Drive. Fiz uma atualização desse robô aqui 129, ficou bem legal, né? Para a pessoa conseguir iniciar com capital bem reduzido nesse 129, no 138, a partir de R$500 vai ser possível. Mas veja como é importante você ter uma estrutura de monitoramento, tá? Então não vai ser o Marcelo, não vai ser a bola de cristal, tudo embasado dos números. E o interessante disso é que você consegue ganhar uma sensibilidade em relação à estratégia, né? Então às vezes você está com capital sobrando, quer fazer uma alavancagem e aproveitar um momento, você sabe que aquele robô é para aquele tipo de ciclo de mercado, né? Então você consegue fazer uma entrada pontual ali, técnica, né? Baseada nos números. E se a gente perceber outro detalhe importante, né, que eu falo para o pessoal, veja como as curvas são bem calejadas, né? Não tem curva reta, não tem curva reta. Eu não gosto de depender de uma estratégia, eu gosto da força do conjunto. Ó, perceba que não tem curva reta, né? Não tem curva reta, são todas curvas calejadas. A princípio a pessoa bate o olho assim e fala, ah, não me chama atenção, né? E aí quando você coloca o conjunto para trabalhar, né, que nem aqui nessa incubadora, olha a evolução dessa curva. Tá? Então isso aqui não é backtest, é uma incubadora. São dados girando em real time, que a gente fala, né? Em tempo real, um live trade. Está ali girando. E aí esses dados são essenciais para você fazer um correto, na minha visão, né? Para você fazer um correto, né, teste de robustez, enfim. Para você montar o seu Monte Carlo, que nem eu montei todos em dados girando em tempo real. Né? Então o Monte Carlo não foi montado a partir de backtest, são todos dados em tempo real. Tem um vídeo que eu tinha conta nesse site aqui, as mais antigas, desde 2020, né? Foi quando a gente, por isso que os meus vídeos, os meus Monte Carlos, que vocês forem percebendo aí no YouTube, são desde 2020, que é quando eu tenho dados de real time, né? Eu não fiz backtest. E aí, fuçando, achei essa estrutura de monitoramento. Achei essa incubadora dele aqui, que está compartilhada no modo público. Basta você entrar no Trader Analyzer, que ainda está de pé, né, e procurar o usuário Xavier. E aí vocês vão ver essa estrutura, tá? E aqui dá para você ter um panorama também como que é importante você ter um controle estatístico, né? E aqui você consegue perceber a força do conjunto. Aqui tem um robô tendência, contra lateralidade, contra tendência. Tendência, poucas operações, contra e lateralidade, tá? Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa for fazer um teste individualizado, às vezes uma estratégia, ou bater no olho, né? Fala, pô, essa estrutura, esse Kraus aqui não me chama atenção, curvinha feia, né? Mas ele dá um up quando vem o momento dele, né? E você consegue identificar quais que são os melhores momentos, porque basicamente para o pessoal entender, quando você vai ligar um robô, você vai ligar uma carteira, a gente tem um risco, tá? Então a gente pega o Monte Carlo, você tem um Monte Carlo dentro do Drive e lá vai ter um gerenciamento de risco, tá? Onde o pior cenário é o nível 3 de rebaixamento, tá? Eu venho mostrando isso nos meus vídeos. Então eu pego e falo para você, ó, o capital para você girar essa estrutura mínimo é X, que é o rebaixamento. Vamos colocar R$5.000, tá? E o ideal é pelo menos 2 vezes, ou seja, R$10.000, né? Então, qual que vai ser o seu risco? Se você começar com 5.000, o seu risco vai ser total, tá?
que é o capital mínimo, que é o máximo de rebaixamento. Então, o seu risco é o 100% do seu capital. Se você começar com o capital recomendado, que é 2 vezes aquele pior drawdown, você começa com 10 mil reais, né? Então, se a estrutura bater 5 mil reais, você tem que pausar ela, né? Ela vai ser descontinuada. E aí eu tenho vários portfólios que eu vou monitorando isso. Então, o risco seu é você entrar, se você entrar com o capital recomendado, vamos colocar que você entre com o capital recomendado, 50%. Bateu, parou, é o seu risco. Aquisição da licença e bater aquele 50% do capital X. Então, suponhamos que você vai entrar com 10 mil reais, você tem um risco de 5, né? Mais o custo da aquisição da licença ali, né? Uma VPS que você vai pagando durante o percurso, você calcula isso. Pô, esse é meu risco nessa estrutura, nessa operação que eu vou iniciar com o robô. E o retorno? O retorno a gente não tem uma certeza, né? Então você pode começar com 10 mil reais e durante o tempo aquilo ali evoluindo, né? Te trazendo uma certa rentabilidade. Por exemplo, essa estrutura aqui, bem constante, né? A gente está falando de retorno líquido aqui 15 mil reais para um rebaixamento de 4, né? Pelos robôs utilizados aqui é uma estrutura para começar no mínimo realmente com 10 mil reais. A gente está falando de 15 mil reais líquido, né? Já descontando as taxas. Então a gente tem 150% de retorno. Pô, então é um baita de um retorno. Em contrapartida, a gente vai ter o risco. O risco dessa estrutura, um exemplo, né? 5 mil reais, ou seja, 50% do capital. Isso eu estou fazendo uma analogia aqui, vendo as estratégias, tá? Mas lá no Drive vai ter certinho esse risco. Qual que é o problema maior do pessoal? O pessoal começa fora do capital, né? Aí ele pega isso aqui, ele para de girar o robô, né? Aí o robô volta a ganhar, ele quer começar com o mínimo de novo, ele pega o rebaixamento de novo, aí ele para, tá vendo? Ia perder, não dá certo o robô para mim, né? Então é isso. A pessoa quer começar com pouco, não suporta os períodos de rebaixamento, né? Ou a pessoa ela não quer entender, né, que isso aqui são operações de risco, não é nada garantido. Tá? Não tem garantia, tem que ficar claro isso aí, não tem garantia. Então, se você entrar ciente que você pode perder aquele capital, né, é outra coisa, é outra dinâmica. Você trabalha até mais tranquilo, digamos assim, sem aquela pressão. O problema é que tem gente que já entra, né, ou com uma expectativa muito alta ou pressionado a ganhar, porque ela tem que ganhar, porque ela tem que direcionar aquele capital para uma outra coisa, uma outra atividade dela. Não vai dar certo, né? Ou ela vai entrar com pouco e ficar dando tiro curto, bater o rebaixamento, ela sai, bateu, tá vendo? Ia perder. Aí se ela tivesse mantido o capital correto, ela teria pego essa evolução da curva, tá? Então qual que é a orientação? Tem uma estrutura de monitoramento, controle esses dados estatísticos, tá? Porque durante o percurso pode ser que a sua carteira comece a patinar, ao invés de só olhar, por exemplo, e ver ela bater aquele drawdown máximo, o risco máximo que você assumiu, né? Você consegue fazer manejamento. De que forma? Consultando a sua estrutura de monitoramento ali de demo, né? E verificando quais robôs que podem estar ali performando, né? Para te ajudar e o ciclo está favorável, né? Eu falando assim parece algo complexo, mas só com a pessoa que está olhando aqui esses dados, né? Acompanha um pouco o mercado, ela sabe a importância dessa estrutura de monitoramento, tá? Então, vai começar, pessoal, tenha em mente que não tem garantia, calcule o seu risco, tá? Toda a estrutura minha tem um risco, se bater ela vai ser descontinuada, temos outras estratégias, porque a licença é vitalícia, é lógico que durante o percurso a gente vai ter, fazer algumas intervenções pontuais ali, seguir um cronograma de atualização, mas não existe garantia, tá? Então, o seu risco é aquele X que vai estar lá no Monte Carlo, bateu, parou. E o seu potencial de retorno? O próprio Monte Carlo ele mostra isso, ele mostra uma possibilidade de média mensal, né, avançada ali, mais com longo prazo ali, dependendo do número de simulações que você faz, então ele te traz ali uma possibilidade. Então o risco é perca total, se a pessoa entrar com 50%, ou 50% do capital dela. E o retorno também vai ser variável, tá? Não existe uma certeza em torno do retorno, mas a gente tem uma média através do Monte Carlo. Entre pensando dessa forma, com o capital correto, sem fazer loucura, alavancagem,
né, e ciente de que você está no mercado de risco, utilizando estruturas de monitoramento, com a sua chance de sucesso vai ser maior. Mas entenda que ela não é garantida, tá? Então aqui foi um baita de um retorno, tá? Aqui mostra pra gente um pouco da importância da estrutura de monitoramento, né? É ela que vai abrir o caminho para vocês. Eu costumo falar que é os dados, né, a estatística que abre o caminho, não é o Marcelo, enfim, ou qualquer outra pessoa aí. E outro detalhe, pô, Marcelo, você falou que então o risco ali é 50% ou 100%, independente de como eu começar, mas eu vou perder isso tudo de uma vez? Não, tá? Porque a característica do robô, ela não faz preço médio, não faz aumento de posição, enfim, não é aquele negócio que a pessoa começa com um contrato, um exemplo, 5 mil, e de repente o mercado sobe 3 mil pontos que nem tem subido nos últimos dias, e ela perde tudo em questão de minutos ou horas, tá? Ela vai perder tudo, se ela chegar a perder tudo, tem essa possibilidade, vai ser um negócio lento, né? Porque é da característica dos robôs, né? Então, se tudo der errado, você não vai perder tudo do dia para a noite, tá? Não vai ser um negócio que você vai ali na padaria, volta e foi todo o seu capital. Pode vir naquele período de rebaixamento, devagar, né? Vagaroso. E um outro detalhe importante que vai dificultar essa situação de você perder tudo rápido é que, por exemplo, quando você está com um portfólio, você tem várias estratégias para ciclos distintos. Então pode ser que as de lateralidade estejam muito mal e uma vai quebrar o padrão, mas as tendências estão puxando, enfim, consegue equilibrar isso, né? E às vezes até você não percebe a perca de padrão de determinado robô dentro do seu portfólio, porque os outros robôs do conjunto evoluíram. Então por isso que eu sou a favor de portfólio. Para mim não existe uma estratégia milagrosa, uma estratégia infalível. Ah, mas até hoje ela foi bem demais, está entregando muito resultado. Até hoje, né, amanhã já virou passado, entendeu? Então quando você está com um portfólio, você tem mais chance de buscar essa rentabilidade de forma mais equilibrada e de não ficar pelo caminho, tá? Por isso que eu defendo a situação de portfólio. Aí tem os detalhes, vamos manter uma estrutura de monitoramento, né? Colocar a cadeirinha ali, a bunda na cadeira também, destinar um tempo ali para isso, tentar entender o que eu estou fazendo, não simplesmente ligar ali, nem sabe o que está fazendo, enfim. Faz o passo a passo certinho, mantém uma estrutura de monitoramento com outras estratégias, liga ali a carteirinha que cabe no seu financeiro agora, né? O risco que você pode assumir ali está dentro do que você pode perder e não vai te fazer falta ali. Ninguém gosta de perder, mas existe esse risco, né? Que nem nesse caso, essa carteira entregou 150% de retorno. Então, pô, eu tinha um risco de 10 mil reais, né? De 5 mil reais. Eu consegui fazer 15, né? Então a relação risco-retorno ela é interessante. O melhor ainda, sem os robôs fazer loucura. Mas pode dar errado durante o caminho, né? Se começar a dar errado, né? Se uma carteira quebrar um padrão, é lógico que ela vai ser descontinuada. No meio do caminho, conforme eu falei, eu vou tentar fazer algumas intervenções, né? Algumas atualizações já programadas, mas infelizmente não existe garantia. Em contrapartida, o retorno também ele é muito fora da curva do que existe hoje no mercado tradicional, né? Então eu costumo falar que não existe almoço grátis. Se existe algo que ele tem um potencial de retorno elevado, tenha certeza que ele está atrelado a um risco mais elevado, tá? E você manter uma estrutura de monitoramento, pode ser que você faça um manejo durante o percurso, né? E se saia muito bem. E outra coisa, às vezes você começa com uma carteira, mas começa a observar outros robôs, eles vão te chamar a atenção. Aí você vai montar uma sua estrutura. Aí eu sempre costumo falar para o pessoal, você tem que ficar atento para ver se você não está utilizando robôs no mesma tendência, no mesmo ciclo, ou tudo lateral, ou tudo tendência, entendeu? Que daí você pode sofrer mais. Então o pessoal costuma me dar um toque quando é novo para a gente tentar encaixar dentro do que ele gostou ali algo mais equilibrado. Então, por exemplo, eu tiraria as estruturas, os setups que operam mais, ou deixaria um, né, e tiraria esses outros dois para diminuir a quantidade de operações, né, dessa carteira, por exemplo. Aí você vai lá, né, e vai fazer isso aí. Pô, eu tiraria o 9018 ali, né, tiraria o 721 que não está com financeiro, está com financeiro até 9018, mas o número de operações me incomoda, para mim diminuir esse número de operações, por exemplo aqui, né? E aí você filtraria ali,
né, tendo a sua estrutura de monitoramento, e já percebe que diminuiu, né, consideravelmente o número de operações. A gente tirou aí quase 2 mil operações, né, e manteve o financeiro muito próximo, né, inclusive diminuiu o drawdown, e a curva continua muito boa, né, então continua aí os últimos 12 meses fechando no positivo. Tirei 2 robôs, menos taxas, né, pô, aqui estou com esse aqui, mantive esse aqui que tem um pouquinho mais de operações, né? Esse aqui valeu a pena porque está com financeiro legal para o número de operações dele. Aí esse aqui que está com maior financeiro, operações reduzidas. Esse aqui está com financeiro legal, pouquíssimas operações, né? E aí os dados vão abrindo o caminho. Pô, esse 129 aqui, né? Por financeiro dele, o número de operações, não está valendo a pena, né? Normalmente a pessoa faria isso olhando o backtest, né? Que também é válido se ela não tem esse histórico, né? Mas com um histórico de live trade assim é outra pegada, né? Os dados são mais confiáveis, enfim. Aí a gente tira ali um 129, né? Porque aqui a gente já tem 17 meses, né? Já é um bom panorama. Aí, se a pessoa não tem um histórico maior ali, ela pega, puxa um backtest para terminar de finalizar, né, o pensamento dela ali, né? E aí, beleza, a gente também tem um drawdown aí perto que a gente já estava, né? O financeiro perto dos 22 mil também, diminuiu a quantidade de operações, a curva ficou bem interessante, né? Também vem fechando os últimos 12 meses no terreno positivo e diminui consideravelmente a minha quantidade de operações, só mantendo o 666 porque está valendo a pena perto do retorno financeiro que ele está trazendo, tá? Então tudo isso aí você vai manejando e controlando através de estruturas de monitoramento. Quem não tem esse histórico, né, que nem esse baita histórico aqui, a pessoa vai fazendo isso aí através de backtest, né? Quero deixar registrado esse vídeo porque é muito interessante, né? Olha que legal que ficou essa estrutura, né? Como diminuiu o rebaixamento aqui, a média, né? Teve um período bem atípico aqui que entregou esse rebaixamento pra gente, né? Que foi uma puxada surreal de R$500 para 5 mil, ou seja, o robô puxou quase 5 mil em um mês e pouco, né? Então, provavelmente aqui, o robô de tendência deve ter performado muito bem nesse período, né? Ele deve ter dado um up. Ele deve ter dado um up aqui, ó. Foi justamente ele, ó, ele subiu forte, né? Outros robôs também de tendência, ó, engrenaram uma tendência muito forte aqui, ó. Foi o 1254, ó, principalmente ele, ó. Pegou agosto aqui, ó, 317 e fechou lá para cima. Então os robôs de tendência, né? Fez 2 mil e pouco aqui. O outro também puxou muito forte aqui. E o de lateralidade ainda contribuiu um pouco, né? Pouquinha coisa, mas contribuiu. Então foi um período de forte tendência. Então puxou muito rápido, né? 5 mil reais. E aí devolveu 3 e pouco, né? Sempre que tem uma puxada significativa, não tenha dúvida que você está próximo do rebaixamento. Eu prefiro quando a curva vai assim, ó, né? Devagarinho, sem muita volatilidade. Ela entregou uma volatilidade, né, para cima, está perto da lambada do rebaixamento. Se ela entregar uma volatilidade para baixo, a probabilidade maior dela voltar a recuperar. Isso quando a gente está com um portfólio, que são várias estratégias, tá? Se você tiver com uma estratégia e de repente começar a cair sem parar aí, volta um pouquinho, continua caindo, ela está provavelmente perdendo um padrão, né? E aí vai ter eu não gosto de analisar de forma individual, eu prefiro analisar dentro do contexto de portfólio, né? Mas aí ela vai estar perdendo um padrão. Mas em portfólio, os momentos de rebaixamento são muito interessantes para a gente estar fazendo uma alavancagem, uma entrada para quem está de fora, né? Eu prefiro, por exemplo, aqui a curva está aqui, eu prefiro aguardar ela retornar, né, para uma média de rebaixamento aqui, está em torno dos 1.500, né? Olhando aqui nesse gráfico, a gente percebe que, tirando o período atípico aqui, está em torno dos 1.500. Então aqui está muito singelo, né? Sem rebaixamento. Então eu prefiro aguardar o retorno aqui por volta dos R$1.000, R$1.500 para fazer uma entrada ou indicar para o pessoal, ó, pô, tá num momento interessante, do que a pessoa adquirir, por exemplo, licença e fazer ela ligar o robô aqui, né? É lógico, se ela tiver com capital recomendado, ela vai ter gordura para pegar esse rebaixamento aqui para baixo e vai estar com capital
para sofrer esse rebaixamento e permanecer no jogo, né? Mas é muito mais interessante você entrar em pontos mais técnicos para ter uma chance maior de êxito, né? Então eu prefiro entrar durante um rebaixamento. Às vezes a pessoa vê curva assim, ela fica ansiosa para entrar, né? Que nem uma ação, tá explodindo, ela quer entrar de qualquer jeito, o medo de ficar de fora, né? E aí ela pega o rebaixamento, né? E é estranho que a pessoa tem medo de ficar de fora quando está subindo, né? E ela tem medo de entrar quando está caindo, não tem lógica, né? A gente tem que inverter esse pensamento. Quando está subindo, a gente tem que começar a ficar atento, né? Pô, tá esticado demais. Se eu estou alavancado, eu tiro a mão, né? E quando está caindo, a gente já tem que procurar pontos técnicos para estar fazendo uma entrada, né? Mas eu percebo que o mindset do pessoal é o contrário. Ela tem mais medo de ficar de fora, né? Aqui, então ela sai comprando em qualquer preço, né? Do que aguardar aqui um rebaixamento. E quando às vezes vem o rebaixamento também, ela fica com medo, né? Então ela sempre vai comprando, um exemplo, né? Vai entrando em topo, sofrendo rebaixamento, aí não está com capital, desliga, enfim, não dá para entender essa lógica aí do pessoal, mas a perceber que a maioria pensa desse jeito, tá? Então, sempre que vocês verem uma curva esticada assim, eu trago nos meus vídeos, eu sempre vou dar um alerta pro pessoal, ó, pô, tá muito esticada, guarda um rebaixamento, dá uma lateralidade, né? Dá um sinalzinho na curva que vai voltar. Aí no primeiro pullbackinho para baixo você entra, dá uma olhada no Monte Carlo, vê se está batendo ali os números com médio, mais os desvios padrões, né? Eu vou trabalhando dessa forma. Então, pessoal, veja como é importante, né, você ter uma estrutura de monitoramento, como você controla os seus dados estatísticos. Uma pena que essa estrutura está saindo do ar, né, uma estrutura que era gratuita. Hoje em dia a gente utiliza o Botspot, mas aproveitei para trazer para vocês aqui, mostrar como uma incubadora, né, aqui já dá para mostrar para vocês também a força do conjunto, né, a importância da estrutura de monitoramento. Beleza? Atualmente a gente utiliza a plataforma Botspot. Então, falando um pouco da estrutura, no fim eu acabei falando um pouco da dinâmica toda aí. Beleza? E mostrando essa joia aí, que é essa incubadora desse cliente aí e a força do conjunto. Beleza? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus.